Hoje, então, irmãos, a igreja celebra a memória desse grande santo, Santo Inácio de Loyola. Ignácio quer dizer nascido do fogo. Esse homem experimentou o fogo do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, e o espalhou pelo mundo inteiro. Jesus fala, né? Eu vim trazer fogo à terra, e como não desejaria que já tivesse aceso. Pois bem, ali, e esse evangelho do grão de mostarda, a menor das hortaliças, que depois se torna uma árvore grande e as aves do céu vêm fazer seus ninhos. É impressionante como as coisas de Deus começam pequenas, insignificantes. Esse homem era de uma família, era o 13º filho, 13º de 13. Interessante como Deus chama muitos santos, vieram de famílias numerosas. Hoje as famílias diminuem assustadoramente, né? No número também. E Santo Inácio era de uma família da Espanha, e ele era um mercenário, ele era um militar que trabalhava para quem o contratava, né? E vivia sonhando, foi nomeado cavaleiro, e vivia com sonhos de glória, de conquista, de riqueza. Ele fala que ele vivia na vaidade do mundo, até que numa dessas batalhas, ele ricocheteia uma bala de canhão na sua perna, e ele vai mancar o resto da vida. Sofreu muito com aquela perna, mas foi a partir desse sofrimento, dessa doença, desse acidente, que ele começa um processo de conversão. Vai para o hospital, queria ler livros de cavalaria, mas só tinha a vida de Jesus Cristo e um livro sobre a vida dos santos. Era o que tinha para ler. E ele começa a ler e começa a sentir umas coisas estranhas. Ele percebeu que quando ele pensava na glória humana, nos livros de cavalaria, aqueles atos heróicos e aquela coisa, a alegria dele passava logo. Quando ele lia a vida dos santos com todas as dificuldades e via a vida de Cristo com todas as perseguições e sofrimentos, ele sentia uma paz que perdurava. A partir dali ele vai começar um questionamento, né? E vai começar a ter o chamado discernimento dos espíritos. Era um homem maravilhoso que buscava, e ontem a leitura falava, Salomão, que pede a sabedoria, né? O discernimento entre o bem e o mal. Uma das coisas mais notáveis em Santo Inácio, e é o começo da sua conversão, é quando ele começa a discernir os seus sentimentos, e discernimento da vida espiritual. Ele começa ali um processo de conversão, ele tem um encontro também com a Virgem Maria, uma aparição da Virgem Maria. Ele vai ao santuário de Montserrat, ali em Barcelona, e ele quer ir à Terra Santa, e ele aguarda num lugar chamado Manresa, ali na região de Barcelona. E ali começa também ele escrever os inícios desses exercícios espirituais,
passava dias rezando e jejuando e discernindo o que Deus queria dele. Era um homem que a vida inteira buscou com afinco a vontade de Deus. Ele vai a Roma, ele quer ir na Terra Santa e ele pede para o Papa Adriano VI autorização para fazer uma peregrinação na Terra Santa. Vai, mas ele volta logo, porque eles têm receio. Era uma época que tinha muitos sequestros de pessoas. Os muçulmanos impediam, às vezes, o tráfico, né, das pessoas, e ele volta para a Espanha e começa a estudar em Barcelona. Depois vai estudar na Universidade de Alcalá e começa a cuidar também dos doentes, trabalhava para sobreviver nos hospitais, oferecendo o seu serviço. Tá bom, é todo um processo de discernimento da vocação. Depois ele vai estudar em Paris. Ele sente que Deus está chamando também para ser padre, né? E ali em Paris ele vai encontrar os primeiros discípulos, uma turminha de uns 5 ou 6 que fazem os exercícios espirituais, né? E saíam transformados. Dentre esses primeiros companheiros tem São Francisco Xavier, que foi outro santo maravilhoso. O fato é que eles têm o desejo de ir para a Terra Santa, todo o grupo, e tentam, mas não conseguem, até que eles se colocam à disposição do Papa e fazem um voto de obediência ao Papa, disponíveis para ir para qualquer lugar. E ali começa, né, é fundada a Companhia de Jesus. Tá bom, tem um livro dessa coleção, Minha Biblioteca Católica, uma biografia de Santo Inácio que é verdadeiramente maravilhosa, porque traz os detalhes todos da sua vida, da sua conversão, e é impressionante, né? Era um homem completamente despojado não só de dinheiro, mas que buscava se assemelhar a Jesus Cristo em tudo, e buscava em tudo a glória de Deus. O lema de Santo Inácio será isso, né? Para a maior glória de Deus. E aqui está a grande diferença. Nós vimos hoje o povo que faz um bezerro de ouro, né? Que é um Deus a tiracolo, um Deus que você possa levar, manipular para onde você quiser. Santo Inácio é exatamente o contrário. Ele busca com afinco a cada dia a vontade de Deus. E para isso reza, para isso celebra a Eucaristia, para isso consulta, para isso estuda, para isso lê. Tudo o que ele faz é em função de descobrir a vontade de Deus. E essa congregação foi missionária desde o início, né? Impressionante, ele nasceu no fim do século XV, né? Começo do século XVI, e em pouquíssimos anos já tinham chegado no Brasil, né? José de Anchieta, e nas Américas, e já estavam se espalhando pelo Oriente, depois vão no Canadá, e uma pleiade de santos de primeiríssima grandeza os jesuítas geraram. Tá bom, uma alegria. Então, esse grão de mostarda, que é pequenininho, mas logo cresce e as aves do céu vêm fazer seus ninhos, se realizou de uma forma muito visível e real na companhia de Jesus.